Queridos, o assunto de hoje ele é bastante extenso, muito extenso, e pensando nisso, para facilitar a sua compreensão, para facilitar a absorção de todas as informações que nós vamos dar aqui, até porque esse vídeo vai ser um pouco mais técnico, então ele vai requerer um pouco mais de análise, um pouco mais de atenção quando você estiver ouvindo. Então nós achamos prudente dividi-lo em duas partes, em dois vídeos, em dois momentos. Então nós pedimos a você, que porventura esteja assistindo o segundo vídeo, que volte lá no primeiro, para que você entenda toda a contextualização, porque falar de divórcio é um tema extremamente complexo, e acredite, depois desse vídeo você vai com certeza mudar um pouco da sua opinião, mas não deixará de encontrar pessoas que têm uma opinião diversa da nossa, tá certo? Mas vale a pena você assistir os dois vídeos porque vai ser bem bacana, ok? Forte abraço. Talvez você vai dizer, Maurício, você não conhece a minha realidade conjugal, mas eu vou te dizer, você era então para ter preparado um pouco mais, ter se preparado um pouco mais durante o seu relacionamento de noivado, durante o seu relacionamento de namoro, para que depois então você tomasse essa decisão de casamento, que é tão difícil. Vale ressaltar aqui que em Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus vai dizer que Ele odeia o divórcio. Apesar de estarmos mencionando acerca desse assunto que é tão polêmico, nós acreditamos que o divórcio ele deve ser, no mínimo, a última hipótese a ser cogitada por um casal. Só que não paramos por aí, porque depois que Jesus fala sobre divorciar-se de forma sem uma grande justificativa, o fariseu, não dado por satisfeito, ele faz uma outra pergunta para Jesus. Aí o fariseu pergunta assim, olha, versículo 7. Os fariseus perguntaram, nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela uma carta de divórcio? Observe que o fariseu, ele agora traz um item a mais na sua pergunta. Ele reitera a pergunta do divórcio e acrescenta um item a mais. Ele acrescenta um item dizendo que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se lhe der uma carta de divórcio. Quando o fariseu acrescenta isso, Jesus vai trazer uma outra explicação sobre o mesmo texto de Deuteronômio, capítulo 24. Observemos que quando nós lemos Deuteronômio 24, o texto fala que você só pode divorciar-se se houver alguma coisa que manche a imagem da mulher, se houver alguma coisa que manche a integridade da mulher, se houver alguma coisa que traga uma vergonha à moral do seu relacionamento. Jesus começa dizendo que Moisés não mandou que dessem carta de divórcio. Pelo contrário, Jesus vai dizer que Moisés permitiu por causa da dureza de coração. O que isso significa? Significa que, mesmo não sendo o ideal, mesmo não sendo o propósito de Deus, porque Deus não quer que ninguém se separe, mesmo não sendo a intenção de Deus quando instituiu o matrimônio, lá no Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, a Bíblia vai dizer que há uma autorização, ou seja, há uma permissão por causa da dureza do coração. O que isso significa? Jesus vai dizer o seguinte, a regra de exceção para o divórcio é, portanto, versículo de número 9. Portanto, eu afirmo a vocês, se alguém, um homem, que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Adultério. Essa seria a cláusula de exceção. Adultério seria, então, à luz desse texto, a única possibilidade em que alguém poderia comentar ou cogitar um possível divórcio. Só que a palavra adultério aqui, querido, ela é, no original, definida como porneia. O que significa porneia? Porneia tem pelo menos 4 significados. Um deles é a imoralidade sexual. O outro deles é a prostituição. O outro deles é a fornicação. E por fim, o último, que era o que o Rabino Shammai defendia, relações sexuais ilícitas. Quando nós falamos dessa questão da porneia, que fala sobre relações sexuais ilícitas, prostituição, fornicação, imoralidade sexual, logo nós lembramos de Levíticos, capítulo de número 18, do versículo 6 até o versículo de número 22, 23 e 24, onde nós temos uma lista de relações imorais, de relações sexuais que não são permitidas. Ou seja, Jesus não está falando simplesmente do fato de uma traição, adultério se referindo a só o fato de uma traição. Jesus também está se referindo a Levíticos capítulo 18, onde nós encontramos uma relação enorme de imoralidades. Dentro dessas imoralidades, nós encontramos, por exemplo, o homossexualismo. Dentro dessas
imoralidades, nós encontramos, por exemplo, o bestialismo, relação de pessoas, seres humanos, com animais. E dentro dessas imoralidades, ou relações sexuais ilícitas, nós encontramos o adultério. Observe então que a palavra adultério aqui, no capítulo 19 de Mateus, ela é muito mais ampla, não é só o simples fato de uma traição, ela faz de uma forma muito mais abrangente a regra da exceção ou da excepcionalidade de um divórcio. O que eu quero aqui te dizer, querido, é que Deus, com base em Malaquias 2,16, Deus abomina o divórcio. Deus, na verdade, permitiu que o divórcio acontecesse, ou permitiu que o divórcio se tornasse uma possibilidade em função da falta de flexibilidade das pessoas. No tempo presente, o casamento se tornou uma coisa muito banalizada. Isso é uma grande verdade. Nos dias da igreja de Corinto, também havia uma excepcionalidade. Sabe por quê? A igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo encontra uma dificuldade ali. E a dificuldade ali não é por causa do adultério, não é por causa das relações sexuais ilícitas, não, senhores. Paulo encontra uma dificuldade porque o casamento na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, assim como em Roma, era uma coisa muito simples de ser acabado, de ser extinto. Então Paulo está tendo uma dificuldade na igreja agora, onde as pessoas elas estão tendo um alto índice de divórcio. E qual é a situação que Paulo está encontrando? Casamentos mistos, isso mesmo, casamentos mistos, onde pessoas, eles eram casados, confessaram a fé a Cristo, e o seu cônjuge agora já não quer mais viver com essa pessoa. Se nós lermos 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos encontrar ali uma segunda possibilidade para um divórcio. Qual é a segunda possibilidade, Mônio? É o casamento misto, onde a parte não crente está insatisfeita. Só que o texto vai dizer que a parte crente não pode suscitar um divórcio. A parte cristã não pode manifestar o interesse do divórcio. Pelo contrário, o divórcio só pode ser concedido se a parte não crente manifestar o divórcio. Aí sim, o cristão deve conceder. Então, por isso, querido, à luz da Bíblia, apenas em caso de adultério, relações sexuais ilícitas, conforme são mencionadas em Levítico capítulo 18, ou em caso de um casamento misto, onde o casal já estava unido e um deles confessou a fé, sendo que a pessoa não cristã decide agora divorciar-se, o cristão pode conceder o divórcio. Esses dois são os únicos textos em que nós temos uma base incisiva para se falar de divórcio. É claro que também encontramos isso em Lucas, encontramos também em Marcos 10, encontramos no próprio Evangelho de Mateus capítulo 5. Só que, como situação de divórcio, jamais a incompatibilidade pode ser uma justificativa. Amém? Para nós encerrarmos, eu fui questionado recentemente por uma amiga que perguntou o seguinte: e se fosse por agressão física, qual seria a sua orientação? Por agressão física, eu gosto de mencionar o Salmo de número 11, versículo de número 5, que diz assim, capítulo 11, versículo de número 5, que diz assim: o Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. O texto está dizendo que Deus detesta. Uma outra versão diz que Deus abomina. Uma outra diz que Deus odeia aqueles que praticam a violência. Nós devemos considerar que em Mateus, Jesus está falando com um grupo de pessoas que se intitulavam fiéis, exímios cumpridores da palavra. Já em 1 Coríntios, Paulo está falando para pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham intimidade com Deus. Então, quando Jesus permite o divórcio em Mateus, ele está falando a um grupo de pessoas que conheciam. Quando Paulo permite o divórcio em 1 Coríntios por causa do casamento misto, ele está falando para um grupo de pessoas que não conhecia. Quando nós falamos da violência, Jesus não teve nenhum cenário bíblico para tratar isso com tanta propriedade. Mas, à luz do texto dos Salmos, nós encontramos que Deus abomina a violência. Se Deus abomina a violência, logo eu entendo que também possa ser uma possibilidade de se falar em divórcio. Espero ter te ajudado, espero ter te auxiliado para que você, dentro desse tema tão complexo, tão difícil, possa então ter uma base bíblica quando alguém lhe perguntar sobre esse assunto. Deus abençoe, até a próxima.